paz do Senhor. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 17 de Provérbios, do versículo 1 ao 15, e diz assim: Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. O escravo sábio dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. O malfeitor dá atenção aos lábios iníquos, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Quem zomba do pobre insulta aquele que o criou. O que se alegra com a calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Palavras bonitas não ficam bem ao insensato, muito menos a mentira na boca do príncipe. O suborno é pedra mágica aos olhos de quem o oferece. Onde quer que for oferecido, dará resultado. Quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. O rebelde só procura fazer o mal, por isso um mensageiro cruel será enviado contra ele. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um insensato na sua tolice. Quanto àquele que paga o bem com o mal não se afastará da sua casa. Começar uma discussão é como abrir uma represa, por isso desista antes que surja o conflito. O Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. Amém. Até aqui. Então, aqui a gente vê diversos conselhos, diversas questões que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, que a gente pode trazer para as nossas vidas, para que a gente não faça, né? E também conselhos para que a gente ande por caminhos de retidão, ande por caminhos que vão nos trazer benefícios e não malefícios. Então aqui ele já começa dizendo que melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas, ou seja, muitas vezes ter fartura na casa não significa que há paz, não significa que há felicidade, não significa que aquela pessoa ela é próspera, porque a prosperidade ela não diz apenas na quantidade de riquezas que nós temos, mas de como nós estamos com o Senhor, né? Como anda a nossa vida espiritual. Então, muitas vezes é melhor a gente ter um pouco e ter paz e estar bem com o Senhor do que ter um muito e muitas vezes ali naquele ambiente ser um ambiente que é um ambiente de brigas, um ambiente pesado, né, que não faz bem. Então ele vai falando também, que me chamou a atenção, que ele diz que o Senhor prova os corações. Então muitas vezes nós queremos provar para pessoas algo em relação a nós mesmos, mas o Senhor, Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece os nossos corações, é Ele quem prova. Então nós devemos nos justificar para o Senhor, né? E não diante dos outros, que muitas vezes não vão entender, né, aquilo que se passa nas nossas vidas, que se passa no nosso coração. Então, outra questão que me chamou bastante atenção, né, aqui nesses versículos, ele fala muito sobre a língua maligna, sobre o mentiroso, aquele que fala mentiras, né, aquele que zomba. Então, novamente aqui ele falando sobre aquilo que sai das nossas bocas. E uma vez eu já falei aqui também sobre a mentira, que o pai da mentira é o diabo. A palavra nos diz, né, que aquele que mente não é filho de Deus, mas está servindo ao pai da mentira. Então, o cuidado daquilo que sai da nossa boca, que seja apenas a verdade, aquilo que está na palavra de Deus, e que nós sejamos, né, verdadeiros, honestos naquilo que falamos. Então aí ele diz aqui: palavras bonitas não ficam bem ao insensato, muito menos a mentira na boca do príncipe. Então, né, o insensato, o tolo, aquilo que sai da boca dele são coisas, são palavras, são mentiras, são coisas que não vêm do Senhor, né? Então, que nós possamos
encher o nosso coração da palavra de Deus, para que o que saia da nossa boca seja apenas coisas vindas do céu. Então ele diz aqui, né, que o rebelde só procura fazer o mal, por isso um mensageiro cruel será enviado contra ele. Então a rebelião, ela não vem de Deus, né? É um pecado de Satanás, ele que se rebelou contra Deus, né? E uma terça parte dos anjos também caiu junto com ele por conta dessa rebelião. Então rebelião não faz parte daquilo, de coisas que vêm do céu, do Senhor, né? Então nós não podemos ser rebeldes, né? Então ele vai dizendo também sobre aquele que paga o bem com o mal. E aí diz, o mal não se afastará da sua casa. Então nós devemos apenas fazer o bem, né? Muitas vezes quando nós sofremos injustiças, a nossa primeira reação é pagar com o mal, mas não, aqui a palavra nos diz que nós devemos sempre pagar com o bem, né? E ontem eu estava lendo também Colossenses, que me chamou a atenção, algo que ele fala sobre a injustiça. Diz aqui no capítulo 3, versículo 25, diz: quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Então aqui ele tem falado que nesse versículo de Colossenses, antes ele fala, né, que tudo que a gente fizer que seja como para o Senhor, né? Então tudo que nós fizermos que a gente faça como se a gente estivesse fazendo para Deus, né? E se formos tratados com injustiça, né, o Senhor, ele é o justo juiz, então ele agirá por nós. E aí ele vai terminando aqui dizendo, né, que para que nós desistamos de uma discussão antes que haja um conflito. Então ele diz, começar uma discussão é como abrir uma represa, por isso desista antes que surja o conflito, né? Então que nós possamos realmente acatar esses conselhos que sejam vida para nós, que nós possamos realmente fazer com que o Espírito Santo ele haja nas nossas vidas e ele transforme, né, o nosso interior, para que nós possamos viver uma vida abundante com o Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus.